Olá, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Esse é o primeiro vídeo que eu faço aqui para o YouTube. Procrastinei muito antes de abrir esse canal, mas finalmente aconteceu. Esse canal aqui eu pretendo falar sobre a minha visão de mundo, a minha visão de vida, compartilhar alguns pensamentos que eu tenho sobre coisas que eu já passei, situações que eu já passei, que eu acredito que pode ajudar outras pessoas também. E hoje eu quero trocar uma ideia com vocês sobre uma coisa que mudou a minha vida e eu acredito que pode mudar a sua vida também. É sobre você ser um questionador. Não aceitar a explicação só porque ela veio. Não viver a vida no automático só porque disseram com você que era assim, que tinha que ser, e você simplesmente aceitou. É sobre você entender o porquê das coisas, por que você faz o que faz, por que você vive do jeito que vive, por que você anda com as pessoas que você anda, por que você mora no lugar que você mora, por que você vai na igreja. Foi você quem escolheu a sua religião ou foram seus pais que escolheram por você quando você era criança ainda? Isso vale para tudo, né? O questionamento ele é a base do conhecimento. É impossível você aprender de verdade sem se questionar. O problema é que a gente não aprende isso na escola. Na maioria das vezes a gente não vai aprender isso em casa. A gente aprende exatamente o contrário. Aprende a obedecer, a repetir e a aceitar. Quando você começa a questionar, você encontra falha, você encontra incoerência, coisas que às vezes não faz sentido. E ninguém gosta disso, né? A minha dica é não faz as coisas só porque todo mundo faz. Procura entender, procura a resposta. Se esse vídeo já está fazendo sentido para você até agora, clica no joinha aqui embaixo para o YouTube entregar ele para mais pessoas. Vou contar uma experiência minha de quando eu ia na igreja. Eu tocava bateria, eu fazia parte do grupo de louvor e eu tinha algumas dúvidas na minha cabeça e eu fui perguntar pro meu líder de louvor sobre aquele assunto que eu ficava me questionando. E aí, por ele ser meu líder, eu falei, pô, ele vai ter uma resposta mais assertiva. Eu perguntei para ele se ele acreditava que existia vida fora da Terra. Eu também não sabia, eu queria entender a visão dele. E aí ele me respondeu com a maior certeza do mundo, que não existe vida fora da Terra. Eu falei, cara, mas por que você acha que não existe vida fora da Terra? Ele falou, não, porque não está na Bíblia. Aquilo aí não fez sentido nenhum para mim. Não por fé, mas por lógica, porque, tipo assim, como que você fecha a sua visão desse jeito? Você afirma algo com tanta certeza, sem nem se permitir pensar sobre. Aí eu provoquei mais um pouquinho, eu falei com ele assim, cara, só supondo, tá? Não tô afirmando nada. Já imaginou se em cada planeta Deus tivesse enviado o seu filho, que aqui no nosso caso foi Jesus, né? Tivesse enviado o seu filho para salvar aquele planeta de alguma forma, igual ele fez com a gente. E cada planeta talvez tenha a sua Bíblia. Só uma suposição, né? Só para fazer ele se questionar mais, pô, será que faz sentido? E aí, eu falei com ele, né? Falei, você não acha que é muita ignorância a gente imaginar que num universo desse tamanho só existe vida aqui? E ele, não, porque não existe, porque se tivesse na Bíblia ia estar falando, não fala que existe, mas também não fala que não existe. Aquilo ali me mostrou o quanto que a gente fica alienado quando a gente não se questiona. Como que você consegue viver uma vida inteira só aceitando o que outras pessoas falam para você? A religião que você está hoje, foi você que escolheu ou você só continuou porque sempre foi assim? A profissão que você segue hoje, foi você que escolheu ou foi a vida, a sociedade que foi te empurrando para aquilo? A maior parte das decisões que a gente toma não nasce da gente. Ela vem da família, vem da escola, vem da religião, dos amigos, da política. Uma vez eu estava conversando com meu irmão e ele falou uma frase que eu fiquei martelando na minha cabeça por muito tempo. Ele falou assim, você é fruto das escolhas de outras pessoas. Aí eu fiquei pensando, eu falei, como assim eu sou fruto da escolha de outras pessoas? Onde que eu entro nessa história? E aí é assim, quando você é criança, você não escolhe para a igreja. Você vai porque seus pais decidiram isso por você. Eles acharam que era o certo para você e tá tudo bem. O problema é você virar adulto e não se perguntar se aquilo ainda faz sentido para você. Tem adulto que não escolhe nada, só segue, só repete. Nunca para pensar se quer aquilo mesmo. E aí quando você começa a se questionar, você começa a ir mais a fundo, né? Não é só sobre religião, sobre trabalho ou sobre dinheiro. Você começa a perguntar por que você pensa do jeito que pensa, por que você tem certas crenças, por que você acha que aquele nível de vida é o máximo que dá para chegar. Eu, por exemplo, eu achava que ganhar 5 mil por mês era absurdo. Era um nível absurdo. Até que eu parei para me perguntar por quê? Por que só 5 mil? Eu tinha crenças de família. A família não fazia mais do que 5 mil, então eu falava, pô, é isso, esse é o teto máximo. Até que eu me questionei, eu falei, eu não quero viver a corrida dos ratos. Eu não quero só viver, só sobreviver, né, na verdade. Eu tenho sede de viver a vida. E olha que interessante, às vezes você vai questionar tudo e no final você vai continuar exatamente onde você está hoje. Inclusive na religião. Você pode questionar tudo e perceber que aquilo ainda faz sentido para você. E tá tudo bem. O problema não é esse. O problema é você nunca ter escolhido. Quem que inventou que você tem que entrar na faculdade com X idade? Quem que inventou que você tem que decidir o que você vai fazer pelo resto da sua vida com 17, 18, 19 anos, quando você mal viveu, você não tem nem experiência de vida? Eu mesmo queria entrar para a polícia, era meu sonho. Até eu parar e me perguntar por quê. O que eu queria de verdade?
Eu queria liberdade financeira, liberdade geográfica, ajudar outras pessoas. A polícia não ia me permitir viver nada disso. Então por que eu ainda estava insistindo nessa ideia? Porque era o que eu via, o que estava no meu campo de visão. Eu não me questionava, então eu só seguia o que todo mundo estava seguindo. Todo mundo falava de ser polícia, eu falei, pô, é isso que eu quero também. Uma vez eu fiz uma viagem para Floripa, que foi quando eu tinha uns 18 anos. E essa viagem mudou completamente a minha cabeça. Eu venho de Ibirité, eu sempre vivi ali. Aquilo era o mundo para mim. Quando eu cheguei em Floripa, eu vi uma realidade que eu nunca tinha visto. Pessoas vivendo diferente, ganhando mais, tendo outras possibilidades. Aquilo quebrou uma crença na minha cabeça na hora. Tem uma frase que fala assim que paladar não retrocede. Depois que você experimenta algo diferente, você não consegue mais fingir que não sabe que aquilo existe. E foi isso, a minha visão assim, ela expandiu num nível absurdo. Comecei a me perguntar o porquê que eu achava normal nascer, viver e morrer no mesmo lugar, sem nunca me questionar se existia algo além. O ambiente ele segura a gente, ele faz parecer que aquele é o nosso limite, que querer algo diferente é errado. Mas você só tem uma vida. Você acha justo gastar essa vida inteira vivendo escolhas que não foram feitas por você? Quando alguém que não tem boas condições financeiras vira pra mim e fala assim, eu não quero ser rico. É claro, eu sempre respeito, né? Essa é a visão dela, mas eu questiono ela e falo assim, mas você sabe como que vive uma pessoa rica? Como que é, tá na pele de uma pessoa rica? Porque se você simplesmente fala que não quer, mas você não conhece o outro lado, como que você decide algo com a sua vida se você nem sabe o que tem do outro lado? Uma coisa é você saber que existe o A, existe o B. Você sabe o que é cada um dos dois. E aí você escolhe o A ou escolhe o B, tá tudo bem. Você sabe que existe duas oportunidades, duas coisas. O problema é quando você só conhece o lado A e você vira e fala que não quer o lado B. Mas é porque você não conhece. Talvez se você conhecesse, você ainda vê talvez uma vida que você gostaria de viver. Que você só não vive porque você não se questiona. Escolher sem conhecer não é escolha. É só uma rejeição automática. Desde que eu comecei a me questionar, minha vida mudou muito. Eu vivi coisas que antes pareciam impossíveis. Eu fiz viagens que pareciam muito distantes, assim, muito distantes mesmo. E tudo começou porque eu comecei a me perguntar. Eu comecei a me questionar. Então, a dica que eu quero deixar para você é: se questione. Onde você está, por que você está aí, o que te trouxe até aí, por que você faz o que faz. O questionamento, ele abre portas, sempre abriu. Então, bom, essa é a minha reflexão para vocês. Se esse vídeo fez sentido para você, comenta aqui o que você pensa sobre isso. Eu quero entender também a sua visão. E se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve aqui, porque eu quero trazer cada vez mais reflexões assim sobre a vida, sobre a minha visão de mundo. E é isso. Até o próximo vídeo.